Recording in progress. Estamos aqui, Temperanças de volta. Ai, que saudade! Quero. Amei. Estou vacinada hoje. É um Temperanças especial, porque eu vacinei hoje. Temperança São especial Paulo, vacina. São Paulo adiantou o calendário para minha idade, 39 anos. Eu vacinei hoje, estou feliz. Estou muito. Viva o SUS, né? Viva o SUS. Acho que melhor sistema de saúde, um dos melhores sistemas de saúde do mundo, oficialmente. A gente precisa operacionalizar melhor, mas no desenho ele é maravilhoso. Mas né? Por acaso, né? Então, assim, já começando daquelas coisas tortas que a gente fala, né? Tipo, estamos batendo papo, né? Mas essa semana eu vi uma amiga colocando eu nem falei com ela ainda, mas ela dizendo que a mãe teve um acidente em casa, um acidente grave, e aí ela ligou para o convênio e a mulher do próprio mulher do convênio, tipo assim, a gente está mandando ambulância, mas liga também para o... como é que é em São Paulo? SAMU. SAMU. Liga para o SAMU. E aí disse que a SAMU chegou meia hora antes e, tipo, papo, não sei o que, mas se fosse esperar para coisa, a mãe certamente teria morrido, porque realmente é uma coisa Uau, muito grave. Né? sim. Então, O SAMU é ótimo. Bom, dessas coisas que poucas instituições no Brasil não dão vergonha, né? Porque se hoje a gente vai falar de vergonha, acho que é importante dizer que poucas coisas no Brasil, pelo menos para mim, não dão vergonha. Então, para mim, motivos de orgulho, o SAMU é um orgulho, né? Os bombeiros são outro orgulho. Eu acho que a gente tem umas boas instituições assim e as outras, enfim, ainda muito a melhorar. Mas conta pra gente do que a gente vai falar hoje. Que você já tema deu maravilhoso. spoiler, vergonha. Então, vamos falar sobre vergonha. Vergonha tem sido um tema muito presente aqui nos meus atendimentos, tanto no tarô quanto na parte clínica. E aí, não que as pessoas verbalizem, né, vergonha, mas porque é esse estado geral das coisas, né? Então, a gente vai esmiuçar melhor esse assunto, mas acho que tem essas várias dimensões da vergonha. Então, é muito comum, por exemplo, na coisa da consulta, né? Tem aqui, deve ter aí com você também, das pessoas, por exemplo, na parte profissional, querer fazer a transição ou querer alavancar, mas não ter coragem, e aí o contrário dessa coragem vai ser exatamente a vergonha, né? De se jogar, de fazer a mudança, de bater na porta de alguém, né? Então, esse lugar onde eu me sinto pequeno ou que eu tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim, né? De não ser bom ou boa o suficiente, então, muito por aí. Mas tem acontecido uma coisa curiosa, que eu tenho, na clínica, atendido algumas pessoas na faixa dos seus 20 e blaus anos, e pessoas que passaram muito por bullying no colégio. Né? Então, assim, eu tenho uma experiência de bullying no colégio, né? Então, assim, teve uma fase da minha vida que tinham dois caras que meio que me perseguiam depois que saía da escola. Né? Eu lembro que a rua que eu pegava para ir para casa tinha uma árvore, uns pinheirinhos que tinha uma ponta, tinha uma folha que na ponta tinha uma agulha, né? Eles arrancavam aquilo ali, eu saía espetado. Então, assim, eu ficava meio que no pânico no primeiro momento, tipo assim, como é que eu saio, né? E me despisto os caras, ou enfim. E aí, em algum momento, mas tipo assim, foi uma coisa assim, numa janela de tempo que meio que eles cansaram também, foda-se, qualquer coisa assim. Eu nem lembro direito dessa história, mas eu lembro desse, assim, Você teve tinha bullying quantos na anos? vida? Tive. Porque Você tinha qualquer quantos anos? isso aqui é tempo de primário, né? Tipo, o Ah, primeiro. Como é que agora os nomes mudaram tudo agora já? ensino fundamental 1. Então, assim, ensino Eu tô fundamental, né? jovem, eu sei. Então, qualquer coisa por aí. Mas, Hum, não, mentira, porque eu ia para casa sozinho, eu não ia para casa sozinho quando eu estava no primário, né? Então, isso aí era coisa já mais velha, né? Então, ah, enfim. uhum, Mas, enfim, porque todas as outras coisas, do tipo alguém hum. insultar, qualquer coisa assim nesse sentido, ou era o primeiro que eu mesmo me esculachava, e aí virava todo piada, ou eu Ah, saía na porrada e do tipo, que ninguém tira farinha comigo. Então, variava conforme o tema, mas assim, dentro da escola eu sempre tive um certo papel ali tá. de liderança, enfim, né? Porque eu era abusado, né? Então, Uhum. o professor às vezes brigava com um cara, para fora de sala. Eu ficava, vai para fora de sala de quê? Se não está satisfeito, vai embora também. Então tá, eu levantava e ia embora. Então, assim, então, tinham coisas desse tipo, um temperamento meio ruim, né? Então, aquilo. Mas, assim, eu tenho encontrado com pessoas que do tipo,
passaram pelo bullying, que é a coisa do assédio físico, né? Então, de ter alguém que batia, que ameaçava, não sei o que, tudo mais. E é curioso, né? Porque esse cara, né? Então, tem algumas situações aqui, né? Então, lembrei aqui de um cara especial, que ele, durante um período, ele passava por esse lugar da ameaça física, de sempre ter alguém ali, tipo, vou te bater, papapá, coisa e tal, ou efetivamente dar na cara, coisas nesse sentido. E aí, em algum momento, a família ia no colégio, nada resolvia, aí alguém falou assim, vamos tirar você desse colégio e levar para outro. Então, era uma escola pública e foi para uma particular. E na particular, por motivos que ainda estão meio sombrios, né, que é a versão dele, mas, enfim, coisas que eu não entendo muito bem, ele foi meio que marginalizado. Então, assim, a primeira pessoa, né, que é o que ele conta, né, que a primeira pessoa com quem ele teve contato era uma pessoa que não era bem vista na escola, mas foi o cara que, pô, o cara é meu amigo, o cara me recebeu super bem aqui, então é meu parça. E aí, esse cara nem ficou, mas o fato é assim, você era amigo do fulano, então ele era sempre deixado de lado, inclusive tem uma história de, tipo assim, teve uma festa que todo mundo foi convidado, menos ele. Então, assim, um lugar bem merda, né? E isso marcou de ele achar que sempre tem alguém que está olhando para ele, está prestando atenção nele, ou que ele vai ser motivo de piada de alguém. Então, tem esse... porque, para mim, a vergonha sempre nasce de um lugar de humilhação. Então, a pessoa que ela foi humilhada, ela carrega isso com ela de alguma maneira, né? Eu tenho uma outra pessoa que também passou por essa questão do bullying numa escola, e aí, quando mudou para outra, meio num golpe de sorte, tipo, sei lá, alguém foi mexer com ela, deu um safanão, a pessoa caiu para trás, aí todo mundo... Aí ela assim, opa, peraí, né? As pessoas ficaram com medo agora, então ela passou a ser a pessoa que antes sofria o bullying, depois, tipo assim, agora o que é, né? Tipo, então vou dar porrada, não sei o quê. Então, meu amigo descobriu um lugar, mas ainda assim é quebradinha, né? Porque tem ali um lugar que sempre achando, né? E isso para ela é tão sensível que quando ela vê situações que eu não vou nem mais chamar de bullying, né? Mas não é, mas enfim, mas ela é a primeira a tomar frente, né? Então, qualquer coisa que tenha alguma situação de assédio ou coisa, e aí ela, né, da segunda fase que ela ficou corajosa, né? Ela vai e ela enfrenta inclusive porque nem é com ela, né? Ela podia se pedir, opa, peraí, por quê? Não sei o quê, então. Então, isso está muito presente e eu fico vendo o quanto isso compromete as pessoas, né? Então, é curioso, né? Que você perguntou assim, né? Vamos gravar temperança, não sei o quê, que está o tema aí, né? E eu estava com dois na cabeça. Um era a questão da vergonha. E aí, naquele dia à noite, eu vi um post da Isa, que é uma psicóloga, uma amiga minha, falando exatamente sobre vergonha também, né? Ela fez um post sobre vergonha. Opa, então temos um sinal aqui, né? Então precisamos... E eu, 3 horas antes, te mandei uma música chamada Vergonha. Certo, você nem... A gente ainda nem tinha se falado, e eu comecei a ouvir a música, e eu mandei para você, e falei, nossa, olha isso e tal. Quando você falou vergonha, eu falei, nossa, eu te mandei uma música com esse nome hoje de manhã. Eu achei super sincrônico também. Então, eu acho que tem algo aqui no campo para falar. E aí, quando eu penso nessa questão da vergonha, eu penso até, né, então, eu tenho questões pessoais associadas, então, então, eu sou uma pessoa desavergonhada? De um modo geral, sim. Né? Então, eu faço, aconteço, né? Ameaço. Né? Então, assim, tem um lugar muito de não tira farinha comigo, mas eu tenho lugares que eu sou machucado. Né? E aí, se eu paro para pensar, por exemplo, em questões históricas, né? Então, se eu pudesse botar a minha vida inteira num editor de vídeo, né? Tipo, vamos deletar algumas partes, eu deletaria, né? Porque situações que, tipo, eu poderia ter feito melhor, né? Então, escolhas erradas. Então, assim, tem lugares de vergonha, né? Que é esse lugar também que fala do arrependimento, né? E aí, quanto isso também se imputa, né? Então, que merda, né? Tanto que merda que eu fiz da questão das escolhas erradas, e aí, de repente, de não ter tido habilidade para lidar com algumas situações, e até consciência de algum momento que eu fui babaca também, né? Então, tipo assim, puta, né? Que escroto você foi naquele momento, né? Você podia ter feito de uma outra maneira, né? Você podia ter sido mais legal com as pessoas, mas enfim. Então,
Tá bom. Meu primeiro pontapé aqui nesse assunto. Legal. Eu quero dar o meu, então. Quando você falou a palavra, eu já conectei. Falei, puta, é sobre isso. Eu fiquei fazendo vários downloads, assim, depois que a gente se falou. E a gente se falou tem 2, 3 dias, né, mais ou menos, dessa gravação. A gente está gravando numa quinta-feira à tarde. E, na verdade, eu fui para alguns lugares, assim, né? Primeiro, eu fui para o lugar de que a vida inteira eu fui chamada de sem vergonha. Ou de brincadeira, ou a sério, né? Assim, eu sempre fui percebida como uma pessoa que não tinha vergonha, né? Então, nas coisas mais clássicas, tá? Então, a vergonha de se mostrar, de aparecer, de falar, a vergonha de cair, né? Assim, então, caio, sento, dou risada pra caramba e, puta, né? Se precisar chorar, choro, se doer e tal, não sei o quê. E quando cresci, virei, por exemplo, a amiga da turma que comprava a camisinha, o KY e tal, porque todo mundo morria de vergonha de comprar esse tipo de coisa. E eu dizia, gente, pelo amor de Deus, vai entrar na farmácia, comprar e sair, né? E ainda fazer piada com isso, de certa forma. E daí eu entro nesse lugar do humor, assim, né? Eu sempre, principalmente depois de grande, assim, adulta, que é grande é difícil de dizer para mim, né? Porque eu tenho 1,5 m, aí sempre Grande, tem a uma gente já piada. perdeu essa esperança, né? Mas, enfim. Eu vou entrar na Tipo, parte do bullying aí, porque eu sofri bullying a vida inteira, principalmente por causa da minha altura. Então, eu entro nesse lugar do humor, muito nesse entendimento de que grande parte da minha não vergonha é coberta pelo humor, sim. né? Então, essa coisa que você falou, você mesmo se esculachava e tal, eu também vou, às vezes, para uns lugares autodepreciativos e tal, para lidar, lá na minha casa, né, na minha família de origem, a gente fala que a gente não precisa de inimigo nenhum, e a pessoa, para conseguir fazer bullying com a gente, ela tem que ser muito boa, porque a gente faz o nosso próprio bullying, né? Na Então, verdade, é só uma medida defensiva, né? Então, exato, exato. Não, e também de exercitar um pouco, sei lá, vou pegar o exemplo estético, né? Porque a gente abriu uma caixinha lá no IPFEM sobre sim. vergonha e tal, e apareceu muita coisa estética, a maioria resposta de mulheres, né? E apareceu muita vergonha relacionada à questão estética. Então, sei lá, questão estética. Agora eu uso máscara, fica metade máscara, metade testa, né? Assim, então tem um negócio que é. Nossa, e aí eu tiro foto, às vezes minha testa fica desse tamanho, dá para escrever um negócio, dá para botar uns bichinhos no Instagram, tal, não sei o quê. Porque tenho esse lugar aí do passado de, nossa, a testa é grande, o cabelo é muito para trás, e aí o bullying do cabelo, o bullying da altura e tal. Então, entrar num lugar de olhar para essa estética a partir de um humor e, inclusive, reconhecendo que não é padrão, mas num lugar de acolhimento, obviamente, de aceitação, né? Pelo menos pavimentando esse caminho. E aí tem algumas compensações. Então, o que eu acho, por exemplo, que sempre me ajudou a não ter vergonha? Eu sempre me senti muito inteligente. E eu sempre ouvi muito que eu era muito inteligente, porque eu era meio rápida, assim, eu sacava as coisas, eu falava umas coisas e tal. Então, ser inteligente, ser extrovertida e ser rápida me ajudou a Uma lei de construir compensação. me ajudou a construir na infância, não sei, um lugar que compensava a falta de outras coisas, né? E quando vinha essa coisa do humor já mais adulta, isso, enfim, ajudava um pouco. Então, quando você falou a palavra, eu fui muito para o lugar oposto na minha vida. Mas aí eu fui acessar do que é que eu já senti vergonha, né? Porque, claro que já aconteceu. E aí eu comecei a relembrar lugares assim. Eu sinto vergonha de não saber, né? Hoje, bem menos assim, mas porque talvez hoje eu saiba bastante, então também tem esse lugar de querer tapar esse buraco. Mas eu sentia vergonha de não saber, eu sentia vergonha de não conseguir, eu sentia vergonha de fazer coisa errada, era uma coisa que, para mim, coisa errada no sentido de quebrei alguma coisa, sabe? Estraguei alguma coisa. Essa coisa do estragar alguma coisa, físico ou conceitual, para mim, ela é muito forte, né? Do tipo, isso podia ter sido evitado. Essa circunstância do podia ter sido evitado e eu fudi com tudo, Sim. isso me leva para um lugar de muita vergonha, né? E você falou que para você vergonha tem a ver com humilhação, para mim vergonha tem a ver com ameaça,
né? Quando você falou humilhação, grudou outra palavra para mim. Vergonha para mim tem a ver com ameaça. Algo que me ameaça e que pode me levar para esse estado de vergonha. E aí eu fiquei pensando que a vergonha, ela então nasce de um lugar em que a gente não é o que a gente acha que a gente deveria ser para atender a algo que a gente acha que deveria atender. Então, acho que essa definição é uma definição importante para a gente O começar. parâmetro sempre vem de um olhar do outro, né? Porque você não se envergonha, né? Se você está num lugar sozinho, que você não tem como passar vergonha, né? Mas se alguém vai descobrir, ou se alguém está vendo, né? Então, sei lá, uma das histórias que eu vi no outro dia foi porque aí um cara que era o grandão da turma veio e me deu um tapa na cara na frente de todo mundo. E que a pessoa segurou ali, tipo assim, não reagiu, porque, tipo, se eu reagir vai ficar pior pro meu lado. Segurou, mas assim, no momento que saiu e, tipo, chegou em casa, caiu, né? Abraçou lá o irmão e começou a chorar, porque, tipo assim, caralho, né? Eu não podia ter passado por um negócio desse, o que eu fiz para merecer? Então, assim, isso é pesado, né? Isso é muito... De achar que a vida é injusta, né? Por que isso está acontecendo comigo, né? E aí, quando você fala da ameaça, você fala assim, a humilhação leva para uma ameaça, tem uma coisa curiosa nisso, porque, por exemplo, existem alguns caráteres, né, que a gente olha na psicologia, que assim, isso nasce da humilhação imposta pelos pais. Aí você pode pensar assim, tá, mas você pode pensar na humilhação num lugar muito categórico, né? De assim, de reduzir, né? Mas às vezes o pai, que é muito, os pais, né? Quando eles são muito disciplinadores, castradores e tudo mais, o fato dessa criança não poder se expressar com naturalidade já é um lugar de humilhação, que tem ameaça, porque eu não vou fazer, porque eu vou tomar uma bronca, eu vou apanhar, ou seja lá o que for, que vai levar de novo para esse ponto da vergonha, né? Então, eu mesmo, né? Então, assim, eu sempre, até bem pouco tempo, eu tinha um discurso clássico, por exemplo, eu fico muito irritado com criança que às vezes está fazendo um esporro miserento em algum lugar, e aí a mãe fica tipo, Pedrinho, não faz, Pedrinho não faz, o Pedrinho está destruindo o zaralho todo, e eu assim, cara, aí a minha reflexão, né, a minha frase clássica, assim, porque quando eu era pequeno, bastava a minha mãe olhar de uma determinada maneira que eu já ficava quieto, tipo assim, não, tipo estátua, né? Estátua, né? Porque vai dar merda. Que para mim é assim, o supra-sumo da disciplina, né? Tipo rigor, né? Uma coisa quase militar. Só que isso é uma condição de humilhação. Que às vezes, né? E aí você acha que é normal, que é natural, né? Aí você pensa, né? Em algumas crianças, né? Que literalmente apanhavam do pai, né? Então, assim, eu apanhei algumas vezes na infância, várias, né? Não passei a minha infância apanhando, né? Porque até um momento, tipo assim, opa, melhor não fazer mais nada para não apanhar. Mas, tipo assim, já apanhei de chinelo, de cinto, de mão, né? Eu lembro uma vez meu pai enfiar um murro, de eu ficar meio com falta de ar, não sei o que tudo mais. Então, assim, nada que a gente denuncie hoje para... Como é que é? Tutela, né? Como é que é Ele tutelar. Mas, tipo, são coisas que marcam, né? São coisas que você depois vai perceber que isso vai lá criando alguma sequela em algum lugar, né? Enfim, dá merda, né? Então, hoje em dia tem toda a política, né? De você, não bate criança e tudo mais, mas aqui mesmo no prédio, às vezes eu fico vendo mãe gritando com o filho, porque está impaciente, porque está não sei o quê, coisa e tal, e que de novo, esse lugar do ameaçador, né? Né? De a criança ficar assustada, enfim. E aí, de novo, vai levar para esse lugar de um... Eu não posso ser eu mesmo, né? Eu tenho que ser aquilo, né? Aí, desde o berço, né? Eu preciso ser aquilo que meus pais esperam de mim. Sim. E aí você vai passando pela vida e tem todas as histórias, né? Então, inclusive, assim, eu vi lá eu vi algumas coisas que as pessoas publicaram. Hoje eu repliquei lá no meu, né? Tipo, aproveitando, eu lembrei hoje de manhã cedo com a coisa lá do shame, lá do Game of Thrones, que é um exemplo clássico, né, da vergonha, que é a humilhação pública, né? Então, a mulher gritando e você tendo passar de cabeça baixa para todo mundo tacar bosta em você, tacar pedra, não sei o quê, né? Então, medieval, mas a gente pensa o quanto que a gente não tem isso hoje
com os cancelamentos, né, todas essas coisas que a gente vê na virtualidade, onde, se a gente pensa que lá no passado, né, eu falo do meu passado, né, então, do meu passado, era tudo analógico, né, então, assim, se alguém tiver que falar alguma coisa, vai ter que falar na minha cara, e aí corre o risco de né, ter uma porrada ou não sei o que tudo mais. Hoje em dia são os anônimos que podem te esculachar virtualmente, né, denegrir a sua imagem e tudo mais, e até você reverter, né, então, em situações de sei lá, né? A gente tem até histórias de coisas criminais, né? De alguém que foi... Né? Agora mesmo, essa coisa de negro, né? O garoto da bicicleta, né? Que a bicicleta, não, você foi roubou porque você, né? Porque você é negro. Ou eu passei um link para você daquela atriz lá do plantão, da sessão de terapia, né? Que ela comprou uma mulher negra, né? Uma atriz negra, ela comprou uma cacetada de coisas na farmácia e quando foi passar pela porta, apitou. E assim, pô, se apita comigo, você fala, gente, o que é, né? Tipo, o que é? Mas assim, por já ter uma coisa estrutural, né? Tipo assim, puta, negro passando, apitando, tipo, roubou alguma coisa, e ela perdeu o controle dela, do tipo, gente, não me faz passar por uma situação dessa, não sei o quê, tudo mais, né? Porque saiu, né? De chorar e tudo mais, do tipo, de sentir vergonha, né? É vergonha, né? Porque é uma vergonha que vai lá no lugar mesmo da negritude, como você vai falar da vergonha, às vezes por você pensar diferente ou por você ter uma orientação diferente, seja política, seja sexual, seja qualquer coisa que isso possa servir de munição para alguém te esculachar. E se esculacha só para um, se fica ali no mano a mano, até pode ser, né? Mas quando se esculacha geral, né? Se esculacha num grupo, né? E aí, de novo, voltando para a história do bullying, né? Então, às vezes tem uma situação tipo assim, sei lá, os caras são todos meio delinquentes e eu não sou. E aí eles fazem parecer que ser correto, né? Estudar, ter compromisso, ir para a escola, isso é o que a gente olha e acha que é certo, dentro daquele grupo é errado, né? Como é errado, né? Então, uma outra história que eu vi dia desse, né? Do tipo assim, porque eu trabalho num lugar onde tem uma mulher lá que, tipo, é uma pessoa que tá de boa, né? Transa com todo mundo porque tá afim, curte e tudo mais. E é tipo assim, pô, tá dando mole pra você, você não vai sair com ela? Eu falo assim, não, porque eu tenho namorada. Assim, tu é viado, né? Tu é viado que tu vai... Tipo, eu só não quero, eu só não acho correto, mas aos olhos dos outros, né? Tipo, e aí tipo, eu não quero porque eu não acho correto, mas ao mesmo tempo eu fico mais de vergonha porque as pessoas estão me sacaneando, estão duvidando da minha masculinidade, ou enfim. Sim. Isso aqui está pano para manga, né? Numa linha reta, vergonha vai ter muito a ver com expectativa, né? A sensação de vergonha vai ter muito a ver com este lugar da expectativa. Porque depois desse caminho todo, eu fiquei pensando assim, do que é que eu sinto vergonha hoje? Hoje, assim, com quase 40 anos, sendo esquisita do jeito que eu sou, assim, né? Esquisita de não ter muito padrão, né? De ter tido a vida que eu tive. Do que eu sinto vergonha hoje? Aí me veio um letreiro em neon, piscante. Eu tenho vergonha de falar inglês em público. Eu morro de vergonha. Falo espanhol, parecendo uma espanhola maluca. Eu falo português desse jeito aqui, que eu falo, né, gesticulando e tal, não sei o quê. Em inglês eu pareço uma francesa educada. Porque eu falo baixo, eu falo devagar, eu não faço piada, eu sou super estruturada. Isso quando eu falo, porque até chegar a falar, claro, quando era executiva tal, não tinha muito jeito, eu dava umas caganeiras, fazia uns negócios, mas ia lá e fazia. Mas sempre me demandou um super esforço. E aí, eu tive um professor de inglês nigeriano que cresceu em Londres, e a gente conversava muito, né? Ele falava 7 idiomas e eu perguntava em que idioma que ele pensava, e ele pensava no idioma nativo dele, da Nigéria, né? Então, achava super bonito. E ele disse que ninguém nunca tinha feito essa pergunta para ele, mas eu me interesso, né, em saber como é que as pessoas pensam, né? O que tem ali de, enfim, de instrumento e tal. E aí,
uma vez eu estava conversando muito sobre isso com ele, porque ele foi um dos professores que sempre me disse, você fala inglês, fica tranquila. Ser fluente significa sustentar uma conversação, se expor, explicar um assunto e tal. Você fala inglês, está tudo certo. Eu dizia, não, não, não. E aí ele me deu alguns testes para fazer e ele falou assim, olha, é o seguinte, se você achar que falar inglês é se expressar como você se expressa em português, você nunca vai falar inglês. Obviamente, porque, né, você nasceu brasileira, não nasceu americana, por exemplo, né? Se você achar que falar inglês é você escrever como Shakespeare, você não vai falar inglês. Então, quais são os seus parâmetros de falar inglês? E por que é que você acha que precisa ser perfeito, né? Porque várias vezes ele dizia, você não está conseguindo falar porque você está pensando difícil. Porque o português, ele é uma estrutura difícil. Sim. E por que é que eu falo muito bem espanhol? Porque espanhol parece o português do século XIX. Sim. Então, amo porque dá para fazer estruturas complexas, etc. O inglês é sujeito verbo predicado, né? E aí ele dizia assim para mim, tá pensando difícil, volta para o fácil, volta para o fácil, volta para o fácil. Então, esse volta para o fácil e essa sensação, né, principalmente na bolha corporativa onde eu me encontrava, a sensação de que todo mundo falava inglês maravilhosamente bem, porque, de novo, é uma sensação, Sim. não é uma realidade, né? Essa sensação de que é fácil e todo mundo faz torna a minha incompetência inaceitável para mim, né? Então, a sensação de que outras pessoas conseguem, de que isso é super difundido, de que isso é o básico, torna a minha incapacidade sufocante. Sufocante literalmente, de eu não conseguir falar, né? Neste outro idioma. E aí eu acessei isso e no dia, isso foi, acho que anteontem que a gente se falou, e ontem o IPFEM recebeu um convite para participar de um estudo acadêmico de duas brasileiras no INSEAD da França. E aí ela me perguntou assim, podemos fazer a entrevista em inglês? Aí eu olhei para o céu e falei, mas que porra é essa? Tipo assim, estou só pensando aqui, só comigo. Eu não quero resolver! Não é para resolver, eu só quero reclamar. Me deixa reclamar, por favor. Enfim, vou dar uma entrevista, né, para o INSEAD da França semana que vem, em inglês, para falar das iniciativas do IPFEM e das iniciativas da Endavan, que é a nossa startup para RH, em inglês, né? E começo de agosto, a gente tem uma apresentação de 1h30 para o time financeiro de uma empresa de chocolate suíço que tem 19 nacionalidades. E a apresentação será em inglês. E aí, o que eu quero falar com isso é o seguinte, o quanto a gente se confronta com as nossas vergonhas, o quanto a gente olha para elas, o quanto a gente mergulha nelas, o quanto a gente fala, então tá bom, é disso que eu tenho vergonha? Sabe aquela abordagem mais selvagem, assim, da psicologia, de tem medo de aranha, põe uma aranha na sua mão, sabe? Tem medo de nadar, empurra a pessoa na... Que, enfim, eu tenho minhas críticas em relação a isso, mas... Não, mas, assim, Este lugar desse que eu processo, quero, que você está quero falando fazer. faz muito sentido, inclusive, né? Porque, por exemplo, você pega, por exemplo, a Brené Brown, né? Então, uma coisa que ela fala muito é sobre o fato de que a vergonha é aquilo que a gente não quer falar. E quanto menos você fala das suas vergonhas, maior ela é. Então, você está alimentando o monstro. Então, quando você fala para alguém sobre as suas vergonhas, de certa forma, a pressão diminui. E aí eu penso muito isso das vezes que eu já participei de grupo de homens, onde alguém se aventura em falar alguma coisa, tipo, tá ok, gente, é isso. Aí fala, aí todo mundo assim, caramba, eu também, eu também. Aí você, quando você vê que tá todo mundo Dá eu um também, eco, dá um eco. caramba, né? Eu acho até que a Brené Brown tem um livro que é do tipo, eu achava que era só comigo, só acontecesse comigo, sei lá, alguma coisa parecida com isso, que é um dos livros dela que ela fala sobre, traz o tema vergonha, né? Porque ela é especializada em fracasso, vergonha e... São Vulnerabilidade. Vulnerabilidade, que é o principal, né? Então, para você lidar com a vulnerabilidade, você tem que lidar com a sua vergonha e tem que lidar com o seu histórico de fracasso, né? O que você presume ser fracasso. Então, quando você fala da questão do idioma, né? Então, assim, eu sempre tive curso de tipo CCAA, né? Beleza. E aí eu dava lá meus jeitos.
Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando na Global Star, e a Global Star a gente tinha passado muitas vezes falar inglês, eu falava direto com Miami, e aí estava lá do meu jeito. Na época, o meu inglês estava muito mais frequente. E aí eu fui fazer aula particular com a Juliana. A Juliana já tinha viajado em vários lugares do planeta, aquela coisa toda. E aí o próprio professor falou assim, vocês não devem estar fazendo juntos inglês, porque seu inglês é muito ruim. Que eu fiquei com muita vergonha naquele momento, assim, puta, né? Tipo, e como é que eu continuo aqui, né? Nessa situação. E aí eu nem lembro porque esse curso acabou não, essa aula particular acabou não rendendo muito, mas pela Global Star eu fui para Miami para poder fazer uma reunião, e aí tipo assim, Marcelo, vai tranquilo porque é reunião da América Latina. E aí vai todo mundo para lá, vai estar todo mundo falando espanhol, então, tipo, vocês se entendem. E aí era ótimo, porque assim, eu entendi o espanhol deles, mas eles não entendiam o meu português. E aí eu falava em inglês com ele, então assim, era uma conversa de maluco, porque a pessoa falava em espanhol comigo, eu respondia em inglês para poder... E eu me virava com aquilo ali, como já me virei em várias outras situações. E aí essa semana, inclusive, foi curioso, porque eu estava assistindo alguma série na HBO, e eu, na hora, eu não me toquei que eu esqueci de botar legenda. E aí depois, já tipo, assistindo 3, 4 episódios depois, que eu me toquei, que foi assim, caramba, eu tô aqui assistindo tudo, tô entendendo claramente, porque eu leio bem inglês, né? Mas o ouvir, a gente fica assim, cara, eu tô super entendendo o que todo mundo tá falando aqui, sem problema nenhum. Mas, né? Aí tem aquela coisa do tipo assim, meu Deus, o filme em inglês e tudo mais, põe legenda, né? Porque aí tipo, é a rodinha da bicicleta, né? Você tá com a rodinha lá, tá de boa. Mas quando não tem a rodinha, né? Vai, então, óbvio, né? Então, dependendo, né? Já assisti documentários em inglês, que às vezes, por causa do sotaque da pessoa, ficava meio difícil, às vezes, me entender, mas você sabia o que a pessoa estava dizendo. Você não podia pegar literalmente todas as palavras, mas você não ficava perdido no rolê. Sim. E isso é muito, de novo, o que você falou sobre a expectativa que você cria, né? Você querer ser o supra-soma de qualquer coisa, e às vezes não é. E aí passa por todo esse histórico, né? Que às vezes, né, é no trabalho que você não acha que é suficiente, nos relacionamentos, né? Que você às vezes, né, você não se acha bonito o suficiente, não é forte o suficiente, não é, enfim, vale, né? Eu vi inclusive você citando lá no stories do IPFEM, eu acho, né? Não sei se foi IPFEM ou o seu pessoal, assim, porque isso é particularmente significativo com relação às mulheres. Mas essa é uma das situações que eu vou discordar de você, né? Volta aí, você faz esse recorte, né? Porque as mulheres, tem coisa que eu ouço, eu falo assim, ok, tem coisa que nem... Mas esse em particular, porque eu acho que vergonha permeia todo mundo, e permeia de todo mundo de uma maneira muito ali... visceral, né? Então, assim, porque nem todo mundo, né? Então, de novo, falando assim, a gente fazer graça e tudo mais, ou o valentão da escola, ou não sei o que tudo mais, a gente presume que essas pessoas não devem ter vergonha. Mas às vezes tem, né? E é exatamente a maneira, não né? seriam tão agressivas, né? Se não tivessem, não ou seriam ser tão muito... homofóbicas. Exato. Né? Então... Sim, acho que tem duas coisas aqui, né? Essa coisa do idioma, quero fazer uma amarração, uma contribuição de amarração, assim, final, Formação para fazer porque... em 3 dias. Porque é muito interessante observar como a gente é tolerante com quem não fala português e fala tudo errado, tipo um chefe de cozinha que mora no Brasil há 10 anos e continua falando tudo errado porque ele é francês. Então, assim, a gente é super tolerante com uma série de coisas, que talvez para as outras pessoas sejam uma vergonha, né? E por que a gente não é tolerante desse jeito com a gente? Então, a gente tolera a pessoa falando errado o nosso idioma, ou não falando, né? Então, também tem isso. Várias vezes eu ouvi coisas assim, do tipo, cara, você fala 3 idiomas. Tipo, a pessoa fala sabe? O dela. Então, assim, você tá com vergonha do quê? Você está fazendo um esforço para se comunicar na língua dela, ela devia ser grata, né, nesse aspecto. Então, acho que idioma tem isso também, o quanto a gente não se acolhe, quanto a gente acolhe as outras pessoas, né? Acho que isso é importante e isso vale para tudo, né? E esse recorte de gênero, eu sempre dou esse sorriso sarcástico quando você fala
E eu super entendo, mas os meus recortes de gênero, eles nunca dizem que isso não existe para os homens, por exemplo, para a gente ficar no binário, Eu né? entendo perfeitamente isso, especialmente quando fala da questão da vergonha, né? Então, todos os outros temas que a gente já discutiu, então, ok, beleza, mas vergonha eu acho que é uma coisa tão básica, né? Então, porque a gente fala assim, porque mulher que tem vergonha do corpo, mas tem muito homem com vergonha do corpo. Não, tudo Né? bem. Então, assim, Tudo bem, mas a pressão estética não existe. Então, quando eu faço recorte de gênero, a primeira coisa que eu acho que vale a pena entender é o empilhamento de coisas, é a quantidade de coisas envolvidas. Então, por exemplo, agora a gente está discutindo a boa paternidade. Os homens nunca foram cobrados para serem pais perfeitos. Sim. Vamos pensar na maternidade. O nível de cobrança e o nível de entendimento sobre a mãe perfeita e o que cai nas costas da mãe é muito grande, né? Então, pegar esse primeiro grande exemplo, se a gente pegar a vergonha e plotar na parentalidade, a vergonha da maternidade é infinitamente maior do que a vergonha da paternidade, de não estar presente, de não ser um bom pai, etc, etc, etc. Quando a gente pega corpo, né? E a gente pega no binário o homem e a mulher. Claro, o homem ali, se ele não for alto, eu vou falar principalmente da altura, né? Que eu acho que é uma coisa que pega bastante para homem, assim, do que eu observo e do que eu vejo. É tamanho de altura e tamanho do pau. São as duas coisas que, tipo, super pegam. A hora que eu pego essa lista e ploto no feminino e trago para o feminino, essa lista é infinita. De pelo, de pele, de cintura, de sapato, de esmalte, de cabelo, de maquiagem, de olho, de boca, de vagina, de vulva, é um negócio assim infinito, né? Então, esse lugar da vergonha, ele existe, mas quando a gente pensa em quantidades e empilhamentos, para mim o recorte de gênero ele continua super valendo e eu dei só 2 exemplos, né? Sim, mas assim, ninguém está aqui para competir, quem passa mais vergonha, né? Então, assim. Pois é, não tá para competir, mas o feminino se fode muito mais. Se Mas o que eu fosse estou uma falando, competição, né? Que assim, aí é estava óbvio, né? Que fodida. assim, um público que está assistindo aqui a gente vai ser um público muito maior feminino do que masculino. Eu espero, inclusive, estou aqui com a minha garrafa de água para dizer que eu espero, inclusive, que neste momento ninguém fique fazendo coraçãozinho para Marcelo, entendeu? Eu tenho isso aqui no meu coração, tenho esse rancor, entendeu? Do grupo do IPFEM que fica fazendo coraçãozinho para você, né? Não, mas falando sério, assim, os recortes de gênero, para mim, eles sempre serão muito pertinentes pelos empilhamentos, assim. Mas eu nunca digo que não existe para o masculino, né? Porque quando você vê a questão da cobrança com trocentas mil coisas, né? Tipo assim, então, mesmo quando você fala sobre relacionamento, é a mulher que espera que o cara tenha uma estabilidade financeira. Né? E às vezes o cara, quando está lá numa situação, numa coisa, e ele meio que se vê. Ele não só, naturalmente, ele é É o descartável. lugar do provedor, né? Sim, porque aí é esse lugar do cara que protege, que dá conta, que sustenta, né? E aí a gente pensa, inclusive, toda a construção masculina de vários caras, né, que crescem tudo tortos na vida, porque o tempo todo teve essa pressão, né, do não chorar, do não isso, não aquilo, não sei o que, não aquilo, não sei o que, não mais. Então, assim, o quanto que o ser fora desse padrão Sim. traz um lugar da vergonha. Do padrão executivo viril rico, né? De preferência branco. Esse Não, mas assim, que nem assim, algumas pessoas colocaram lá no IPFEM, do tipo assim, eu cheguei aos 30, eu cheguei aos 40 e eu ainda não tenho estabilidade financeira. Né? Isso, mulheres. Mulheres colocaram lá, mas tipo, isso tem um agravamento ali na questão às vezes, do homem. E aí, de novo, eu não quero competir um com o outro, mas isso, o homem também, quando vai chegar assim, puta, eu tô aqui com 30, ainda moro com meus pais, ou ainda preciso de dinheiro de alguém, ou não me vejo na situação de montar uma família porque eu não sei se eu me banco, não sei se eu almocei com uma pessoa essa semana, uma executiva, e ela dizendo, eu fui casada por 15 anos com um cara que nunca compareceu. Eu que tive que sustentar tudo, eu que tive que fazer tudo, era eu que pagava a viagem, era eu que pagava a casa. Chegou uma hora que não deu. Aí, nessas horas, se eu faço o exercício de aplicar para o homem o que aplicam para a mulher e para ver a diferença, nessas horas eu também faço o exercício inverso.
Será que um homem estaria tão incomodado com a mulher não dividir as contas? Eu também faço as inversões, né, nesse sentido. E aí, claro, se a gente for particularizar, vai ter gente para tudo. Vai ter gente para se incomodar com tudo. Quando a gente olha para a estrutura, a chance de um homem se chatear por uma mulher não dividir conta, ela é menor do que a chance de uma mulher, né, que uma mulher tem de se chatear com esse homem que não é o provedor. Então, sim, o carimbo do provedor, ele está lá, no empilhamento, né? Não tenho dúvida. E daí, se a gente for olhar para essas vergonhas, a vergonha do homem, de fato, pode ser muito maior. Assim. Em várias situações onde você fica meio descredenciado, né? Algumas coisas são tão absurdas, são hilárias, né? Mas são absurdas, né? Do tipo, tem vários amigos que já falaram, tipo assim, eu não gosto de cara de pau pequeno. E aí, às vezes, eu converso, você fala assim, mas o que você fala? O que é pau pequeno para você, né? Que não é, né? Inclusive, uma cliente minha, né? Tipo assim, saí com um cara, mas, puta, você tinha, tipo, mas não vai rolar. Eu falei assim, por quê? Por que ele tem pau pequeno? Eu falei assim, tá, então, o relacionamento tá todo baseado no pau dele, né? O resto não conta. Não, ele é ótimo, maravilhoso, mas aquele pau pequeno, eu falei assim, jura que Aqui é aquele áudio da Neide, né? Que fez sucesso pra caramba, sim, lembra porque ainda disso? tem esse lugar, né? Onde é muito fácil. Eu não sei, porque assim, eu nunca tive amigo cachorro, assim, de ficar Nossa, falando por um de. momento eu achei que você ia dizer, não sei porque eu nunca tive o pau pequeno. Eu achei que a Não, gente não, ia... não, não, não. Você começou a falar, falei, meu Deus, para de gravar. Eu nunca tive amigo que ficasse meio que contando vantagem, ficasse contando, por exemplo, das transas que teve. Né? Tipo assim, ou fala que teve muitas, e fala que foi bom ou foi ruim, mas tipo, não desce a detalhes ou qualquer coisa nesse sentido, porque tipo, ou não interessa, ou enfim, até porque não interessa mesmo, né? Exato. Mas, por exemplo, eu já saí com uma mulher que ela falava assim, porque ela trabalhava em loja, e ela falava que a mulher da loja ficava tipo assim, já tinham rodado ali o shopping inteiro, já tinham saído com vários caras do shopping, e que elas meio que trocavam entre elas, tipo assim, o fulano lá tem pau pequeno, o fulano lá tem pau grande, tipo assim. Sim. Que é um lugar que intimida os caras, né? E aí eu É uma lembrei de uma vergonha chamada. masculina gigantesca, né? Sim, que aí a mulher falou assim, olha, se você era algum site, né, de encontros, sei lá mais, e era uma coisa meio de casal, né, casal procurando alguém para poder meio que compor ali a brincadeira, né? Tipo assim, não aceito, não, por favor, se você tem pau pequeno, nem mande mensagem. Aí, entre parênteses, menos de 20 centímetros. Caralho, tipo assim, a mulher quer um guindaste, né? Tipo, tem uma perna ali, né? Tipo, não, né? Mas tem isso, né? Então, assim, aí você pensa, por exemplo, toda a indústria pornográfica, que os caras, tu tem um braço ali para comer alguém, qualquer um que não esteja naquela categoria, pode ser tipo assim, puta, não vou nem tirar a calça, né? Como é que eu vou sair com alguém? Não só o tamanho, mas a performance, né? Tem toda uma narrativa ali que é impossível. Pois é, né? Então, o cara fica lá o tempo inteiro lá metendo e nunca gosta. Assim, então, assim, todas essas situações performáticas, né? Mas que são situações extremamente intimidadoras. São. Né? De Mas eu pessoas, né? acho Então, que... assim, você pensa, né? Por exemplo, meninos em academia ou meninos no vestiário do colégio, aquela coisa toda, que às vezes tem vergonha de ficar pelado na frente dos outros, porque assim, meu Deus, né? Porque às vezes o cara até tem o pau normal, mas ele não se sente, ou porque tem alguém que é muito grande, né? Porque obviamente as proporções vão ter de todas, né? Enfim. Ninguém está aqui fazendo, sabe da média em cada país, mas não sabe mas qual a proporção cada um está dentro dessas médias. Né? Mas, essa vergonha em academia, ela é bem comum no feminino também, assim, por várias encarnações em relação, principalmente, às proporções do corpo, acho que isso é importante. Mas você falou uma palavra que me veio uma imagem agora, o quanto a vergonha tem a ver com performance, de uma maneira muito ampla. Performance em qualquer frente,
né? A performance intelectual, a performance profissional, a performance sexual, a performance relacional, a performance financeira, né? Assim, como é que eu performo em determinado espectro, né? Ou contexto. E aí eu queria ler umas que apareceram no IPFEM, pode ser? Sim. Que daí eu acho que isso ajuda a gente também a dar contorno, né? Eu vou falar uma coisa, vou explicar uma coisa aqui. Eu costumo dizer que pouca coisa me afeta assim, no sentido de me desestabilizar, né? Mas, ao mesmo tempo, tudo me afeta, porque eu me deixo atravessar, emocionar e etc. Mas poucas coisas, assim, são difíceis de sustentar. É nesse sentido que eu quero dizer, né? Hoje em dia, eu acho que, né, depois de todos os trabalhos que eu fiz, né, de todo o caminho que eu andei e tal, pouca coisa para mim hoje é difícil de encarar, né, de consumir, de ler, enfim, de acessar. E aí eu preciso dizer que acessar isso aqui, né, essas respostas na caixinha do IPFEM, acessar isso exigiu de mim uma sustentação um pouco mais sofisticada, assim. Já sei o que vai ser. Porque eu acessei umas vergonhas aqui, que eu falo, gente, isso está tirando a sua saúde, e isso, em teoria, né, não devia estar aí, é tão simples de resolver, né, assim, puxa vida, sabe aquela vontade, eu tenho poucas vezes essa vontade de pegar a pessoa e falar, vem cá que eu vou resolver com você, sabe? Tipo, de olhar para umas coisas e falar, caramba, olha a quantidade de coisa que tira a nossa liberdade, que tira a nossa saúde, né? Que tira a nossa espontaneidade, sabe? Teve uma que falou vergonha dos meus dentes, né? Que só quem tem essa vergonha é que sabe. Porque daí é o exercício de colocar o sapato da pessoa. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, de rir, de né? Porque não tenho vergonha nenhuma dos meus dentes. E eu lembro que eu fiz uma entrevista para um trabalho do MBA uma vez, que era um trabalho sobre aposentadoria, e uma das perguntas era, as pessoas estavam entre 8 e 5 anos de se aposentar, né? Foi o grupo que eu escolhi. E aí eu perguntava, o que você quer fazer antes de se aposentar, né? O que é uma coisa assim que você fala, nossa, isso aqui eu preciso fazer antes de me aposentar? E no recorte feminino, apareceram duas coisas importantes. A primeira, arrumar minha casa antes de parar de trabalhar, e a segunda, arrumar os meus dentes, né? E aí eu entrei em vários lugares sociais, né? Porque, enfim, a dentição é um negócio que o Brasil não olha, a importância odontológica no Brasil não existe, ainda é algo classista, sofisticado e tão básico e tão fundamental, e porta de entrada para tanta doença, né? Assim, doença cardíaca, inclusive. E aí falei, puta merda, como é viver com uma vergonha? E aí eu comecei a fazer rankings de vergonha, né? Desde aquela vergonha que, em teoria, é mais fácil de resolver, fácil, entre aspas, do ponto de vista instrumental, tá? Não que a pessoa tenha a condição, mas, por exemplo, um tratamento dental resolve, né? E vergonhas maiores relacionadas, por exemplo, a racismo, né, etc., que daí tem um caminho muito mais longo e menos instrumentalizado, né? Menos pragmático e mais dependente de um coletivo, né? Não é um negócio que você vai lá, tem o dinheiro, paga e resolve. E eu fiquei pensando numa fila da vergonha, assim. E aí, quando eu vi essas respostas do IPFEM, as alocações de vergonha, elas são sofisticadas, né? Elas são intrincadas, assim. Elas vão levando a gente para lugares de muita culpa. Essa foi a sensação que eu tive, né? Nesse sentido. Então, apareceu dos meus dentes, como eu falei, né? E aí eu vou para o estético, então. Vou pegar essa e vou puxar o estético, né? De ser tocada porque acho meu corpo feio. Vergonha do meu peso.
vergonha de ter uma relação sexual com mais liberdade, então peguei o estético e trouxe aqui para esse lugar. E aí tem uma pessoa que relata que tem vergonha de ser lésbica, né? De vez em quando sou lésbica casada, e mesmo com terapia, dependendo do lugar, às vezes ela sente vergonha nessa exposição mais social, né? Nesse aspecto. Pararam. Uma pessoa que teve vergonha, inclusive, né, de ter mandado coisas para a gente, e uma pessoa com vergonha de ter tido 4 filhos, né? Porque essa pessoa também depois mandou umas coisas sobre o corpo e tal. Vergonha de ter tido 4 filhos. Aí, deste lugar estético/sexual, veio um lugar de vergonha profissional. E aí, muito na esteira desse, que, né, tecnicamente a gente chama desse pensamento neoliberal, desse pensamento capitalista, que é essa coisa do tem que ser produtiva, tem que ganhar não sei quanto, tem que ter trabalhado não sei quanto, Então, de ser improdutiva, de ter trabalhado pouco, minha carteira profissional é quase nova, tenho 42 anos sem ter nenhuma estabilidade financeira, estar mal financeiramente, empreender, vergonha de lembrar algumas coisas, né, que eu fiz no passado. E aí aqui tem ter mais de 30 anos com dificuldade de desprender financeiramente, afetivamente e emocionalmente da família, né? E aí depois outras coisas, aí vou fazer um grupo outros, né? Vergonha de me diminuir, vergonha em me diminuir para caber em um lugar que não era meu, vergonha de ter me tornado outra pessoa para agradar alguém, falar em redes sociais, não consigo, começo a rir de nervoso, de não ter o hábito de leitura e vergonha de ter sido trocada. Fico pensando no que as pessoas vão... eu sinto vergonha de ter sido trocada, penso o que os outros estão pensando sobre isso ter acontecido. Essa parte é ótima, porque fora a questão da traição e tudo mais, mas essa coisa do que as pessoas estão pensando, né? Então, uma das pessoas que eu atendo falou que tem fobia social, porque toda vez que sai, ou toda vez que está num grupo, ele tem a sensação que as pessoas estão olhando para ele, porque ele é esquisito. Aí eu falei, tá, defina esquisito. E aí ele falou algumas coisas lá, aí eu falei assim, você já parou para pensar que as pessoas têm problema demais? E, né, mais do que isso, né? Hoje em dia, está todo mundo com a cara num negócio desse aqui, está prestando atenção em você. Sai do pedestal, ninguém se importa. Também não é colocar, mas é porque a pessoa, na verdade, não são 5 mil pessoas que estão olhando para você, é você que está se olhando o tempo inteiro, achando que você tem cacoete, que você, sei lá, que você é esquisito, que você não está bem vestido, que você, enfim, todas as coisas que podem ser possíveis. Você não está performando socialmente do jeito que deveria. Mas assim, você se coloca num lugar, porque tipo assim, então a pessoa que foi traída, foi trocada, não sei o que, tudo mais. Trocentas pessoas foram trocadas para passar. Não, eu acho que essa palavra, para mim, essa palavra... É fundamental, né? Porque essa palavra vindo de uma mulher, essa coisa do trocada, né? Como se a gente fosse... porque, enfim, dentro do feminismo tem uma das linhas, né? Que a gente estuda bastante, lê, conversa, discute, é a objetificação da mulher, né? Inclusive com estudos acadêmicos sobre publicidade, principalmente na década de 80 e tal. Então, todas as expressões aplicadas ao feminino com conotação de objeto. Então, esse trocada, o que a gente troca? A gente troca um pneu, a gente troca uma roupa, a gente troca de canal, a gente troca, né? Pessoa, a gente não troca, em geral, né? Então, essa coisa do... quase como se fosse minha responsabilidade ele não ter ficado comigo ou ele ter escolhido... Estou partindo do princípio que é ele, tá? Mas assim, não tem nada aqui que diga, né? Mas, enfim, em geral, é por aí que o caminho vai, na heteronormatividade, né? Então, como se fosse culpa minha, e isso é muito religioso, como se fosse culpa minha não ter edificado o lar, e, portanto, esta pessoa, né, este homem, me troca por alguém que, inclusive, eu devo ter as minhas classificações e as minhas visões
sobre o quão melhor ou não essa pessoa é em relação a mim, para que as minhas vergonhas sejam ainda mais empilhadas, porque tem Eu algo que acontece. atendi uma mulher uma vez que ela contando a história do marido que trocou, né, por outra. Esse marido era um esculacho, porque o cara era um inútil. Era um inútil por completo, né? Tipo, ela que sustentava aquela A relação, sua cara foi muito boa, assim, era um inútil. era inútil, né? E aí, o cara trocou ela por uma mulher mais nova. Ah, isso é um fantasma no feminino também. Isso E aí, envelhecer é uma vergonha. a pergunta dela, assim, eu quero saber por que ele me trocou. Aí eu falei assim, eu não vou te responder essa pergunta. Aí ela assim, ué, por quê? Né? Tipo assim, tô te pagando, né? Por quê? Eu falei assim, porque essa pergunta não vai levar você para lugar nenhum. E, aliás, assim, esse cara já é um traste. Então, tipo assim, você fez super bem de ter se livrado dele, né? Tipo assim, despachou. Então, assim, se essa pessoa não era digna de estar com você, né? Tipo, não acrescentava nada na sua vida. Então, por que você está preocupado com o que a outra tem que você não tem? Não tem que traçar esse tipo de paralelo. Aí ela pensou assim, você tem razão, né? Por quê? Mas até alguém, assim, eu não sei se ela parou para verbalizar isso para alguma outra pessoa, verbalizou comigo porque era aquele momento, então era algo meio que cabia, né? Então falou com o tarô, poderia ter falado com o padre, poderia ter falado com o psicólogo dela, sei lá o quê, né? E eu não sei se o psicólogo seria tão, né, tipo, né, de jogar na cara, né? Porque assim, então fale mais sobre isso, né? Tipo, não, assim, cara, porra, por que você está preocupado com esse tipo de situação? Isso. Então, essa pergunta é uma pergunta super aplicável para vergonha, porque o que eu ia dizer é, tem isso no feminino de bem menos no masculino, vi poucas vezes, mas assim, no feminino tem bastante que é se eu sou, aspas, trocada por alguém mais feia, mais velha, mais gorda, menos inteligente, menos rica, menos bem-sucedida, sei lá o quê, que me faz melhor de alguma forma, esse lugar é um lugar que ele dói, mas ele dói um pouco menos, enfim, é um sentimento bem ambíguo. Agora, se eu sou trocada por alguém que reúne muitas qualidades que eu gostaria de ter, por exemplo, essa dor, ela é uma dor muito atravessadora, né? Ela é uma dor assim, ela é um golpe, né, nesse sentido. E aí, tudo para mim na vergonha vai depender de qual é o eixo, qual é em torno do que aquilo está se movendo, né? Você fala Nesse assim, a sentido. pessoa é melhor em várias coisas, mas às vezes nem é melhor em várias coisas. Às vezes é melhor só em uma coisa, né? Isso! Tipo, E não tem melhor e não tem pior, é, assim, tem. Por que que aquele dentro do parâmetro cara da pessoa. E tem uma resolveu? história ótima, né? Que assim, o cara era casado, largou a mulher e ficou com a minha cliente. E aí, enquanto com a minha cliente, ele só esculachava a outra mulher. Porque você é maravilhosa porque a outra não sei o quê. Você é maravilhosa porque a outra não sei o quê. Você é maravilhosa. E aí, dado um momento, o cara assim, acabou tudo aqui entre a gente, porque eu estou voltando. E ela assim, caralho, então o que ele está falando agora para outra, né? Do tipo, se ele esculachava a outra para mim, porque eu era incrível, e agora ele voltou, então assim, e essa mulher surtou um pouquinho nessa história, e aí um momento bacana da consulta que é assim, você não está fazendo isso por ele, na verdade você está rivalizando com ela. Isso. E esse é o ponto. Por quê? Para o feminino, vergonha maior é não ter um homem. Então, esse é o ponto. Tem um eixo de vergonha, um dos, né? E quando eu falo das vergonhas empilhadas, para o Enfim, homem, não é uma vergonha não ter uma mulher. Até porque ele pode, né, passar, falando português bem claro, carioca, passar a vara em várias, né? Passar a piroca em várias, eu vou, prende as suas cabras que meu bode tá solto, né? Ainda tem muito essa narrativa. Então, para o homem, envelhecer não é uma vergonha enquanto ele não fica broxa. Tá? Aí a gente vai voltar para a performance sexual de novo, porque, enfim, sexualmente, aí sim, eu acho que tem um peso de vergonha muito maior, assim, para o masculino. Mas quando a gente olha para o relacionamento, não é uma vergonha um homem envelhecer, não é uma vergonha um homem, né, não ser casado. Para a mulher ainda é uma vergonha muito grande. Então, se essa vergonha é desse tamanho,
eu vou rivalizar e eu vou brigar com qualquer uma. E eu achei bom que você falou isso, porque semana passada eu coloquei um post no meu Instagram particular, falando muito sobre esse lugar da rivalidade feminina. E eu até usei uma expressão mais velha, assim, que teve gente que me perguntou depois, nossa, o que é ganhar por WO, né? Eu falei, é quando o time adversário não aparece, né? A pessoa ganha por WO. E aí eu falava, né, que eu não vou entrar, eu não vou brigar com mulher nenhuma por nada, por trabalho, por palco, muito menos por homem, assim. Então, se você quiser brigar comigo, você vai brigar sozinha. Se você, homem, quiser me colocar nessa posição, com qualquer mulher, aspas, em posição igual, ou com a mãe, com a irmã, não vai acontecer. Eu simplesmente vou dizer obrigada, um beijo, tchau, e vou virar e vou para outro lugar, né? Então, só que este lugar é um lugar que não sente vergonha de não ter aquele homem. Para mim, esse é o ponto. Não sente vergonha em ficar sozinha. Porque se essa vergonha é muito grande, eu vou brigar com outra mulher, eu vou competir, eu vou dizer, olha lá, ela, que também é uma narrativa religiosa, né? É ela que está atentando contra o meu casamento, é ela que não dá sossego, é ela. E, de novo, as particularidades vão acontecer. Sim, tem aquele homem que está ali quieto e tem sim aquela mulher que está indo atrás, mas estamos em 2021 e dá para esse homem interromper contato de muitas formas também, né? Então precisa entender que portas são essas que ficam abertas ou não. Agora, via de regra, a pessoa que é casada é que precisa resolver os B.O. dela, né? Então, assim, não é a mulher, a piriguete, que vai destruir o meu casamento. E aí, assim, talvez o casamento nunca tenha sido forte, né? Talvez o seu companheiro precise, enfim, olhar para algumas coisas e tal. E aí tem outras vergonhas envolvidas, né? Às vezes a vergonha de uma doença, às vezes a vergonha de uma situação, enfim. E, de novo, a gente vai empilhando aí essas vergonhas. Então, ler essas respostas do IPFEM me mobilizou bastante, assim, nesse lugar, de entender que nessa fila da vergonha seria bom que a gente localizasse onde é que essa vergonha está, para que de alguma forma, isso a gente faz bastante no apoio terapêutico do IPFEM, né? Para que de alguma forma a gente trace um plano de ação para resolver essa vergonha. Olhar para o passado sempre é bom, né? Para a infância, eu acho que como você comentou, mas também entender quem é que está passando essa vergonha, se é a criança ou se é a adulta. Então, essa vergonha aqui é a criança Ana que está passando, né? Ou é a adulta? Em geral, vai ser a criança, né? E aí a gente, terapeuticamente, tem alguns caminhos ali. A grande questão toda vai muito porque até cair a ficha, às vezes é complicado, né? Porque se alguém chega para você e fala, tipo assim, puxa, a minha maior vergonha é porque, sei lá, tipo, 15 anos atrás eu tomei uma atitude assim que foi uma atitude equivocada. Você pode dizer para ela, né? Então, bem protocolar, tipo assim, olha só, mas naquele momento você fez o seu melhor. Então, hoje você, com a cabeça 15 anos mais velha, mais madura, mais não sei o quê, você olha para lá e tipo assim, puta, né? Mas naquele momento você fez o que era possível. Só que do discurso para o sentimento é outro barato. 40 anos aí no meio. Né? Um monte de Tem coisa uma aí coisa, no inclusive, meio. que eu esqueci de comentar, é que eu sempre gosto de ficar procurando a etimologia das palavras, né? Então, tipo, já vai ser a origem da palavra, né? Então, E eu tô aqui, ó, eu ainda quero falar disso aqui, ó. Eu pois tô com é, o então você dicionário. gosta do dicionário, eu vou lá para tipo assim, tá, mas onde é que veio isso, né? E aí, vergonha vem de alguma coisa lá em latim que vai dizer que é sobre o resgate do respeito. E aí a grande questão, porque no primeiro momento é um resgate do respeito público, não está isso lá no texto, mas é que eu estou aqui já pressupondo, mas começa pelo autorrespeito. Porque uma das questões que surgiram durante a semana aí foi exatamente a coisa assim, eu vou assumir uma posição aqui de gerência de um departamento e tudo mais, mas eu não sei se as pessoas vão me respeitar, como é que eu faço para impor respeito? E eu falei assim, começa se respeitando, porque assim, se você acha que ser uma posição de chefia, você vai ser respeitado por ser ameaçador ou por ser... Tipo assim, não é por aí. Né? Então, onde é que você confia em você mesmo? Onde é que a sua palavra é firme? A palavra firme não significa que é a palavra agressiva.
onde é que essa palavra se conecta com o que realmente você carrega dentro, né? No último Círculo de Mulheres, era um círculo baseado no laríngeo, né? E aí eu peguei um livro também muito legal sobre a voz coletiva feminina e o peso não só do silêncio, mas o peso de sustentar a voz coletiva, né? Quando você vem para fora e fala. E aí isso também tem como, né, contrapartida muitas coisas. E aí a gente estava falando muito desse centro de força, de dor de garganta, quando não sai a palavra, vergonha, né? Apareceu aqui a vergonha de falar em público, etc. O quanto essa palavra realmente está conectada com o que você traz dentro, né? Com o que você quer expressar no mundo, o quanto você tem clareza do que você quer expressar no mundo. E aí eu acho que vale a pena, né, a gente pensar, aqui no dicionário está escrito assim: vergonha, sentimento de ultraje, olha aí, humilhação, opróbrio, sentimento penoso de insegurança, timidez, atitude indecorosa, desonesta, coisa que, aí vem assim, pouca vergonha, né? Coisa que merece reprovação por ser uma desonestidade ou indignidade, ter vergonha na cara, ser digno, honesto. E aí a vergonha também vai muito para esse lugar da honra, né? Então, às vezes eu brinco aqui em casa, eu falo, isso aí que você vai falar, dá para falar no Jornal Nacional? Porque se der para falar no Jornal Nacional, tudo bem. Se não der para falar no Jornal Nacional, você pensa aí, porque também essa coisa do público e do privado, né? Acho que tem uma música, não sei se é do Capital Inicial, que o que você faria se não tivesse ninguém olhando? Eu esqueci agora. Se não Tá tocando na tivesse. minha cabeça. Se não tivesse ninguém olhando, o que você Se o faria? mundo fosse acabar, né? O que você Isso, se o mundo fosse acabar, Isso, me diz o que você faria. É isso. Porque tem um pouco isso. Para mim, a vergonha, ela sempre também vai olhar para um lugar que é público, ela sempre vai trazer o outro, né? Então, se no privado e no particular eu faço, mas no público eu tenho algum problema, vale também a pena pensar sobre o lugar do outro na sua vida, né? Que outro é esse? Essa coisa do estou preocupada com o que os outros vão pensar. Sempre é bom fazer o recorte do outro. Né? Que outro é esse? É um outro que importa? É um outro que você respeita? É um outro que tem autoridade sobre você? Você, quando falou, me veio a imagem clássica na cabeça da mulher amamentando em público. Que aí Ai, aparece alguém babaca e diz assim, mas você não tem vergonha? Tipo assim, vergonha do quê? Né? Tipo assim, vergonha de não deixar uma criança morrer? Não. e aí como é que as palavras são utilizadas assim em lugares que às vezes, né? Tudo é vergonha, né? Então a pessoa acha que você deveria ter vergonha de estar, porque é diferente você estar com o peito para fora em algum lugar para Não. mostrar, e outro é você estar amamentando uma criança, né? Então, Mesmo que tivesse com os peitos para fora, é só um corpo, né, gente? A constituição narrativa do corpo devia ser muito diferente. Eu vi o outro eu não tenho aqui. Eu vi um meme essa semana na internet que dizia, eu até republiquei, eu acho, que dizia assim: as pessoas precisam voltar a ter vergonha de serem burras, né? Porque a ignorância ela está sendo muito superestimada, assim, eu acho. Mas eu tenho 2 ímãs de geladeira que eu só achei um, o outro deve estar em alguma caixa. Esse foi minha nora que me deu. Será que ninguém mais se envergonha? Tipo, que ela viu, achou a minha cara, tipo, não tem vergonha de ser assim, né? E um outro, a Andrea fez para mim quando ela era minha secretária, que dizia assim: fazemos o possível para não passarmos vergonha. Tipo, faz lembrar que a expressão da vergonha alheia, né? Você sente vergonha pelo outro, né? Tipo assim, isso, pô, isso. Isso, você fala, gente, pelo amor de Deus, e aí esse lugar da vergonha também vai puxar um pouco do lugar do bom senso, né? Também vai puxar um pouco do lugar da empatia, da gentileza. Então, essa coisa que eu estava comentando no começo da vergonha de coisas no Brasil, a vergonha como nação, né? A vergonha internacional, assim, de falar, nossa, mas o Brasil, né? Tinha tudo para dar certo, pois é, e gente. aí cabe, inclusive, né, com um monte de gente que está saindo do Brasil para morar na Europa, por exemplo, e as pessoas terem a vergonha de terem vindo do Brasil. Ou, né, Sim, porque às vezes até são tratadas realmente com uma certa diferença, sim. mas como às vezes a gente já, antes disso, a gente já traz um lugar de vergonha próprio, de tentar dar uma deschavada, de não, mas é só, mas eu nasci no Brasil, mas meus pais são A síndrome do austríacos. vira-lata, né? A É, síndrome do vira-lata.
Acho que é um clássico. Não, e diga-se de passagem, quero aqui fazer um parênteses. Pessoas que no Brasil são de direita, indo morar em países que são liderados por pessoas de esquerda na Europa e achando ótimo. Nossa, porque aqui tem saúde para todo mundo. Nossa, porque aqui tem educação para todo mundo. Você fala, aquele, não tem aquele do Willy Wonka? Me conta mais sobre isso. Conta mais sobre isso, é isso. Porra, gente, alô! Enfim, mas não é o tema de hoje, a gente pode fazer um temperanças política em algum momento, que vai ser animado. Vamos jogar? 4h30, né? 4h27, vai jogar, que eu acho que vai meio complicado, que eu tenho terapia daqui a pouquinho, né? Eu acho que vai... Então quer falar mais? Não, eu queria efetivamente meio que pontuar aqui, né? Do que a gente falou de tudo aqui, que a gente passeou por várias vergonhas. Então, sei lá, né? Como a gente pode trabalhar a nossa vergonha de uma maneira positiva, né? Ou como a gente pode... Mas aí tem que ter jogo para falar isso aí, né? Eu não vou aceitar, não. Aí tem que ter jogo. Falar sem jogo não dá. Não, mas o jogo depois vai pontuar. Mas a questão toda aqui, tipo, ok, mas Ana, eu sou uma pessoa cheia de vergonha, eu tenho vergonha do meu passado, eu tenho vergonha, nasci em Campo Grande, né? Quando você nasceu, aonde? Eu nasci em São Cristóvão. Eu nasci em São Cristóvão. Ah, então, tá. Eu nasci do lado lá da Feira Nordestina, no São Francisco de Paula, do lado lá da Feira de Tradições Nordestinas, em São Cristóvão. Então, né, a gente não falou aqui, às vezes a pessoa tem vergonha do pai e da mãe, né? Que às vezes o pai e a mãe são humildes e tudo mais. Então, tipo, assim... Então, pessoas com vergonha. Então, como é que a gente lida com isso agora? Essa é uma pergunta para mim? Você quer que eu responda? Essa é uma pergunta aqui, está aberta. A gente jogou no ar. Tipo... Primeiro, né? Faça terapia, é bom, né? Sim. Eu sempre vou para o lugar da terapia e do estudo. São duas coisas que eu sempre vou trazer, e sempre vou trazer o lugar da experiência, né? Então, a Tata Werneck fala muitas coisas que eu gosto, mas enfim, uma das coisas que é um clássico dela, quando ela conta que quando ela era, acho que adolescente, ela falava muito palavrão e diziam para ela que mulher, né, mulheres não falam palavrão. E aí ela falava, foda-se, eu sou mulher e eu falo palavrão. E aí, né? E aí eu quero... Acho que faltou a gente falar uma coisa, que a vergonha tem muito a ver com a consequência que eu não quero abraçar, a consequência que eu não quero receber, né? A consequência com a qual eu não quero lidar. Então, para mim, resolver a vergonha passa por ter clareza de quais são as consequências, né? Com o que é que eu vou ter que lidar, por exemplo, para falar na internet. Se eu falar na internet e eu não falar bem, ou eu falar uma besteira, ou eu falar qualquer outra coisa, quais são as consequências? É rirem de mim? É brigarem comigo? É me xingarem? Como é que eu quero lidar com cada uma dessas coisas, né? O quanto o quão infalível eu acho que eu tenho que ser, ou o quanto de vulnerabilidade eu já vou colocar na mesa. Então, para mim, tudo vai passar pela experimentação, né? Ah, mas eu não tenho a coragem nem de começar. Começa para um grupo pequeno, para um grupo seguro, sabe? Busca um pouco, não precisa ir falar num TED para 5.000 pessoas, sabe? Assim, um negócio gravado, lá. Não precisa. Encontra espaços para exercitar a sua vergonha. E aí me veio agora na cabeça, né? Eu tô aprendendo a dirigir moto e eu me acho maravilhosa dirigindo carro. Eu sou ótima dirigindo caminhão, eu sou ótima dirigindo barco, eu sou ótima dirigindo jet ski, porque eu dirijo qualquer coisa, né, que tá na terra ou na água. Agora daqui a pouco eu vou partir para o ar, talvez, quem sabe? Mas eu decidi dirigir moto. E os primeiros dias que eu peguei eu peguei uma moto, bom, eu tenho 1,5 m, qualquer moto para mim é muito grande, né? E eu tenho medo do pé não dar, né, de eu não conseguir segurar e tal. E as 2 primeiras aulas que eu tive foram numa ruazinha bem escondida no bairro perto da autoescola, que simulava o circuito da prova do Detran. Só que era uma ruazinha desse tamanho, com um circuitinho super apertado. Era eu sozinha ali e eu, maneirona, né? Mó exibida, corajosa, tal. Velozes e Furiosos de versão... Velozes e Furiosos versão 2 rodas. Exatamente, Brazilian Driver. Aí o instrutor falou assim, ó, a parte mais inicial você já pegou, né, de parada, partida, porque puto, o acelerador na mão, a embreagem na mão, os negócios no pé, uma história. Ele falou assim, ó, isso aqui você já pegou,
eu sugiro que você transfira as suas aulas lá para o Parque do Ibirapuera, porque lá o circuito desenhado é do tamanho da prova do Detran. E a parte mais difícil do percurso é a prancha do final, que é uma merda de um negócio desse tamanho acima do chão, que você não pode, se você sair, você é reprovada. Ele falou, e aqui não tem. Então, eu acho que pode valer muito a pena você transferir para lá. Só que você chega lá, é tipo o Maracanã lotado de gente, de instrutor, de aluno fazendo merda, de gente caindo, de gente vendendo pipoca, de não sei o quê. E você tem que ir lá na frente de todo mundo, né? O que é que ajuda? O que é que me ajuda? Tá todo mundo no Lembrar mesmo que lugar. todo mundo está aprendendo. O que é que me ajuda? Saber que aqueles instrutores não nasceram em cima de uma moto. Sim. Todo mundo, em algum momento, teve o lugar da primeira vez. Então, isso me ajuda muito. Mas eu não fui, no começo, a mesma pessoa corajosa que eu era na ruazinha do bairro. Entendeu? Porque daí estavam olhando, aí começavam a cochichar, eu já falava, ai, tô fazendo alguma coisa errada, as pessoas estão reparando. Ontem, por exemplo, eu fiz aula até anoitecer. Só que quando anoiteceu, eu já estava ali há 2 horas, a minha mão estava doendo muito do acelerador e da embreagem, porque a minha mão é pequena também, né? E estava doendo muito. E eu comecei a deixar a moto morrer e tal. Veio um outro instrutor, que não era o meu, olha que filho da puta. Veio um outro instrutor e falou assim, você tem problema de visão? Aí eu falei, não. E meu instrutor aqui do lado. E meu instrutor é um homem preto, lindo, gigante, de 1,80 m, ele paradão assim do meu lado, com a cara de bravo. Aí ele olhou pro cara, aí ele, é o quê, Ra? É o quê? É o quê? Aí ele, não, porque escureceu e você começou a errar um monte de coisa, você estava indo tão legal. Aí o cara olhou para ele e falou assim, ela tá cansada, velho, 2 horas aqui com esse negócio aqui, você tá achando que ela tem essa tua mão aí? E o meu instrutor ficou puto, tipo, tá achando que tem essa tua mão aí, calejada, é o quê? Deixa a menina tá indo super bem e tal. Olha isso! Aí eu olhei para ele, olhei para o meu instrutor e falei, não, eu não tenho problema de visão, não. Tipo, mas é isso. Viver é sobre estar exposta aos outros. Porque é isso, a gente não vive numa bolha, numa cápsula. Às vezes queria, mas não é assim que funciona. Então, viver é sobre se expor. Eu sugeriria que quem está vendo a gente, quem está ouvindo a gente, reflita e comece a experimentar diferentes exposições para aquilo que a gente fala lá no IPFEM, alargar a zona de conforto e não sair dela. Eu não quero sair dela. E aí, hoje eu virei piada lá no Ibirapuera, porque eu fui fazer aula de manhã cedo, e aí, a primeira vez que eu fui fazer o circuito completo do Detran. E aquela prancha é uma merda. E eu fiz, eu juro, eu ia. Depois da 15ª vez, eu consegui fazer a prancha até o final. E eu soltei um puta que pariu! E parei a moto. Quando eu olhei para trás, estava todo mundo rindo. Tipo, os instrutores, as pessoas. Aí os instrutores, é isso mesmo, tem que comemorar, tá vendo? Não é possível. E aí eu falava, caralho, essa merda, a aula tinha que ser só dessa merda, tal, não sei o quê. E saí andando, porque tem esse lugar do qual é o valor de aprender? Qual é o valor de não saber? Eu acho que esse que é um dos pontos, né? Porque a gente fica pensando nas grandes vitórias, mas a gente tem que pensar nas pequenas. Porque cada passo que você dá é para ser celebrado. Constrói confiança, gente. Então, é a coisa do o que eu posso fazer agora? Você falou da Tata Werneck, eu lembrei que essa semana passou algum Reels da vida, que era um trecho de uma entrevista da Débora Seco para o Bial. E aí, como era uma fração ali, eu não sei do que se trata, mas eu estou supondo que, de novo, tenha sido o fato lá dela ter feito a Bruna surfistinha, não sei o que tudo mais, ela estava meio que coletando uma informação do tipo que alguma prostituta deve ter contado para ela, né? Porque a frase, eu não vou lembrar exatamente agora, mas era do tipo assim, a vida não é sobre o que você quer ser, mas aquilo que você pode ser. Uhum. Porque a vergonha está nesse lugar onde você idealiza uma coisa que às vezes você nem tem porte para isso. Então, assim, você não vai ser uma jogadora de basquete, você pode ser uma excelente motociclista, mas você não vai ser uma jogadora de basquete porque você não tem estatura para ser.
Ah, mas eu E nem quero, mas tipo serei, assim... e nem serei a motociclista que vou dirigir a moto mais foda da Harley, porque a moto mais foda da Harley Tem que ser pesa banquinho. 7 Ana Cláudias, entendeu? Entendeu? E pesa 7 Ana Cláudias. Não é possível um negócio desse, Então, entendeu? assim, o que eu dou conta? Né? E dentro desse lugar que eu dou conta, como é que eu... Né? Eu sempre falo dessa coisa do arcano maior, né? Das cartas, né? Lugar da excelência, lugar deteriorado. Então, assim, como é que você consegue alcançar a excelência daquilo que é possível para você? Exatamente. Aí é óbvio, né? Se a gente está falando de algumas coisas do tipo, né? Vamos lá, eu não alcancei a minha situação financeira ideal, ainda está... Tá, mas eu acho muito divertido, às vezes a pessoa fala, tipo, se sente derrotado e tudo mais, porque não sei o quê. Aí você, quantos anos você tem? Aí a pessoa tem lá, tipo, 40 e blau. Tipo, você provou pensar que você chegou até aqui bem? Pô, não chegou na situação que você queria, mas você não está... Obviamente, né? Pode ter situação que a pessoa está super ferrada de tudo. Mas, na Uhum. maioria das vezes, a pessoa está reclamando e, às vezes, assim, teve momentos altos, momentos baixos, teve isso aqui, mas, tipo, se equilibrou e está fazendo as coisas e ainda tem caminho pela frente. Então, assim, só Sim, não desiste, coloca foco no que você quer e continua trabalhando. sim. E para as pessoas que responderam no IPFEM, né, sobre a não independência financeira, eu vou recortar pessoas num certo privilégio, tá bom? Porque o que eu vou falar agora não serve para quem não Para todo está, mundo, né? para todo mundo. Mas eu pego muitos casos em consultório e em leituras de tarot também, que a pessoa não quer dar nenhum passo para trás. Então, assim, vou dar um exemplo clássico, né? A pessoa mora num bom bairro, por exemplo, com a mãe e com o pai, né? A pessoa mora num bom bairro e ela ainda não tem dinheiro para bancar aquele bairro, tá? E só que para ela é um fracasso estar ali, dependendo do pai e da mãe, mas também é um fracasso ir para um bairro mais humilde sozinha. Aí você fala, olha, então né, vamos conversar aí sobre com que fracasso que você quer dormir de conchinha, porque assim, tem esse lugar, eu sinto às vezes esse lugar de eu também não quero abrir mão de nada, porque eu só quero daqui para frente, porque senão isso vai ser um grande fracasso. E eu fico pensando assim, nossa, a minha vida profissional, todas as vezes que eu mudei de emprego, todas, eu mudei para ganhar menos, todas. Assim, sem exceção. Eu mudei para ganhar menos, eu mudei para me fuder mais, eu mudei para milhares de coisas, mas aquilo ali tracionava para outros lugares. E aí sim, eu era promovida, eu ganhava mais e tal, não sei o quê. E aí eu mudava para ganhar menos do que eu tinha atingido ali. Então, estava fazendo essa retrospectiva outro dia, né? Porque essa coisa do que se ganha ou do que se perde, essa conta ela é muito maior. E para mim a conta da vergonha, ela é muito maior, porque é, eu posso ter a vergonha, né, de falar inglês em público e etc., mas assim, eu sei que isso está muito mais dentro de mim do que efetivamente do lado de fora. Por Sim. isso que eu sugeri a fila da vergonha. Porque quando a gente fala de vergonhas relacionadas ao racismo, a gente precisa entender que é uma vergonha muito maior que não está só dentro de mim, né? Que vem de outros lugares, tipo aquele vídeo que você me mandou. Então, entendendo isso, para mim, tem diferentes tratativas a depender de qual é a posição que a vergonha ocupa na fila. Mas para qualquer posição, tem o trabalho interno e tem possibilidades de experimentação, né? Nesse sentido. Acho E que é um ponto se muito para bom também não resolver. guardar para você a vergonha, né? Então, assim, a Não, vergonha e se para resolver a fala, expõe, vergonha. conversa, né? Conversa com uma pessoa que seja querida, conversa num grupo, né? De que tenha lá um lugar de É, respeito, de cuidado, né? Uma borda ali, né? Uma borda terapêutica, né? Um grupo de confiança e tudo mais, que são lugares que a é. gente às vezes se expõe a essas coisas que todo mundo assim, tá, mas Não, e eu ia falar assim, e se para você sustentar, né, assim, um lugar ou de experimentação ou de não vergonha, você precisar partir para um enfrentamento, experimenta isso também. Então, uma pessoa respondeu, eu tenho vergonha de dizer não. Mas quais são as consequências horrorosas que você assume quando você não diz um não? Experimenta dizer pequenos nãos, sim. né? Experimenta e vê como é que o seu corpo se sente nesse lugar. E se tiver que partir para o enfrentamento, parte também, assim, na linguagem que você conseguir, no alfabeto que você conseguir, do jeito que você conseguir, no tempo que você conseguir, tipo,
avança, né, nesse sentido. Então, acho que tem a ver com a grande questão é que a vergonha vira um imã de vários outros sentimentos aflitivos, né? Então, outro dia alguém me contando uma história, e quando ele me contou o coisa, eu dei a resposta óbvia, né, da situação. Eu disse, mas peraí, mas, né, a resposta que ele deveria dar para uma outra situação, né? E ele assim, puta, eu não pensei nisso. Eu falei, sabe por que você não pensou nisso? Porque você estava com medo. isso. Porque se você estivesse Isso. de boa, Outro essa resposta linear. vinha, porque é a resposta óbvia. Não tem Isso. lugar não tem outra resposta. Isso aí. É tão claro, né? Mas você já estava assim, ah, meu Deus do céu, pô, vou me ferrar agora, vou me ferrar agora, vou me ferrar agora. Aí você vai e trava, né? É um lugar de contração, né? Então, e aí isso é uma coisa boa, né? Porque a vergonha é sempre algo que te faz encolher. E a gente Contrair. precisa, né, respirar para Sim. expandir, para ocupar os espaços que a gente tem à nossa disposição. Sim. E eu falo muito para as minhas clientes, né? Que é uma coisa que a gente vai falar muito no Pensar Não Dói do IPFEM, da semana que vem, acho que é dia 14. Não tem certo, não tem errado, tem você. Sim. Assim, tem você, né? Então, que lugar é esse de você? Que lugar é esse? O que que tem dentro dessa sacola, né? Dentro dessa caixa chamada você, assim. E aí você vai encontrar sua turma também, porque a vergonha também pode estar muito atrelada a uma turma errada, né? Errada no sentido de não ser mais compatível com você. Não E conversa mais com aí você, é isso. e aí você tem vergonha de ser abraçadora de árvore numa turma da Faria Lima, sabe assim? Então, assim, gente, bora procurar nossa turma, né? Acho que é isso. Eu terminaria desse jeito. Não tem certo, não tem errado, tem você. Isso. Então, a gente fecha por Certo? aqui e daqui a pouco a Vai ter gente jogo em volta. algum momento. Vai ter jogo. Mas você não vai fazer nenhuma diferença. Você, na sequência, já vai ter um jogo aqui na sua porta. Já espalhado. Olha aí, tem um. Talvez a gente esteja de roupa diferente, talvez não esteja mais de dia, talvez, mas para você não vai fazer diferença. Exatamente. Beleza? Beijo. Até o Obrigada, beijo, jogo. tchau. E cadê o botão aqui para dizer, opa, deixa eu botar o botão.